Bom dia, gente boa. Bom dia. Estamos continuando então a nossa série sobre cansaço espiritual. Nosso assunto hoje é sobre o cansaço espiritual na vida do líder. Meu texto está em Malaquias capítulo 1, versículo 13, que diz assim, Deus falando: e ainda dizeis, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo e o enfermo, e assim fazeis a vossa oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. E a resposta seria não, não é verdade? Com quem que ele está falando, queridos? Ele está falando com líderes religiosos. Ele está falando com o levita, aquele que auxilia no sacrifício. Ele está falando com o sacerdote. Ele está falando aquele, se você ler o contexto, é aquele que trazia o pão, é aquele que acendia o fogo, é aquele que oferecia a oferta, ou seja, eram as pessoas que estavam ocupadas com o ritual, com o louvor, com o ensino, com a pregação, com os procedimentos administrativos. Eles cuidavam do templo, né? E eu imagino aqui um sacerdote dizendo assim: cara, olha, esse levita aqui é bom, cara, ele mata um carneiro com uma rapidez incrível, e quando faz fila aqui, ele, olha, eu gosto de trabalhar com esse cara. É a parceria ministerial, entendeu como é? Que a gente faz hoje também. Então, para quem o texto se aplica hoje? Eu acredito que aplica para pastor, aplica para pastor auxiliar, para presbítero, para diácono, para líder de ministério, faz a lista. Homem, mulher, líder de louvor, líder de pequenos grupos, ministro de educação, tesoureiro da igreja, membros da comissão de construção, todos esses servem na casa do Senhor, tá certo? E agora, o comportamento que ele está observando aqui, é que esse pessoal se está trazendo para Deus o pior, está trazendo o imundo, está trazendo o dilacerado, o coxo, o enfermo, fazendo um sacrifício fora dos padrões que Deus havia estabelecido. Abandonaram o padrão de Deus e desceram para um padrão inferior. Na verdade é pior, né? Eles criaram o padrão inferior. Eles disseram, vai ser assim, vai ser pior. Porque quem está na liderança cria o padrão, cria o estándar que nós devemos seguir. E eles aparecem nesse texto essa frase, que canseira. E daí vem o meu estudo sobre cansaço. Que canseira no texto, vamos ser bem francos, já é pecaminoso. Mas eu quero pedir que você imagine comigo uma situação anterior. Antes dele chegar neste ponto, eu acho que a pessoa às vezes fala assim, puxa, que canseira, mas como um desabafo. É um início de luta, em que ele está cansado. E aí chega ao ponto, que é esse ponto aqui, dele ter ódio pelas coisas de Deus, e começa a baixar o padrão e ter um comportamento que Deus não aceita. Muito bem. Então, baseado nisso, e no nosso texto de ontem, eu quero propor que existem 4 degraus nessa escada, na descida do cansaço. Em primeiro lugar, seria aquele cansaço normal, porque o texto diz, não nos cansemos de fazer o bem. O apóstolo Paulo disse que ele então poderia ficar cansado. É algo inicial, seria uma coisa física, uma coisa mental, mas são aquelas primeiras pressões, o cansaço que todos nós sentimos, e às vezes a gente fala assim, cara, estou muito cansado. No entanto, nós prosseguimos na descida, e existe o desfalecimento, porque o texto diz, a seu tempo ceifaremos se não desfalecemos. Então existe um pedaço mais profundo, onde a pessoa diz, não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais. A palavra desfalecimento pode ser traduzida por desmaio. Então, eu desmaiei na minha vontade. Vamos ser sinceros, todos nós trabalhamos muito. Todos nós trabalhamos muito. O que é que faz a gente desfalecer? Eu diria que é a crítica injusta. Quando você chega em Hebreus capítulo 13, que diz lá que os liderados deveriam ser submissos aos seus pastores, né? Porque eles velam pelas vossas almas, o texto acrescenta, para que eles façam isso com alegria e não gemendo. Quando é que o líder geme?
É quando o liderado, ele pisa em você, ele critica a sua família, e ele às vezes é maligno, coisa que ele não falaria nem para o pai dele, ele fala para você, só para ver o que vai acontecer. Gente, isso machuca a gente demais, e aí a alma se desfalece, ela perde o ânimo, ela desmaia. Mas pode ser pior, nós chegamos a um esgotamento da alma, quando a alma então perde totalmente a sua vida, e a pessoa diz assim, sabe uma coisa? Eu desisto. Nesse momento ele capitulou, ele não vai lutar mais, ele já deu lugar à depressão, e uma depressão que tem o caminho rumo à prostração. Neste momento eu acho, é que nós chegamos perto de Malaquias, porque você começa a dizer assim, não, mas eu não posso perder o emprego, né? E eu também não quero deixar de ser presbítero, eu também não quero deixar de ser líder do louvor, então o que eu faço? Eu começo a empurrar com a barriga o ritual, eu sei como fazer, eu sigo os processos da instituição, eu sigo as expectativas do pessoal. O que eles querem? Eles querem 2 músicas, então eu vou cantar 2 músicas, é só uma, então é uma, eu não preciso preparar o sermão, gente, eu estou esgotado, eu não preciso preparar a escola dominical, eu só vou empurrando com a barriga. Existe um 4º degrau pior, é quando você deixa a amargura tomar conta da sua vida. Agora a raiva e o ódio tomaram conta da alma, existe um desejo de vingança, existe uma raiva, e existe um abandono da esperança. Você ainda continua servindo no templo, mas você desistiu. Se você pensar que é só coisas de homens, que é só coisas de malignidade, de pessoas que estão militando contra você, mesmo você fica com raiva delas, você fica com raiva de Deus, porque elas estão dentro da igreja, e aí você desiste. Isso já aconteceu comigo, mais ou menos há 18 anos atrás. Eu não quero chorar, e eu não quero tornar esse estudo depressivo, tá certo? Mas foi mais ou menos 18 anos atrás, eu tive um problema físico, eu estava no computador assim, a minha mão começou a tremer em cima do computador, eu comecei a sentir dores no corpo que eu não sabia de onde que vinham, depois eu descobri de onde que vinham. Foi aquele ano que o Collor disse que ia resolver todos os problemas com um tiro só. O tiro deve ter pego em mim, porque eu tive um problema financeiro muito grave, tá certo? E aí acrescentou isso, a crítica injusta. Uma pessoa só, numa igreja pequena, uma pessoa só, líder de um ministério, então ele tinha certa influência, e começa a falar coisas contra mim, né? E aquelas críticas injustas, que eu falei, mas não é correto, eu dou sangue por essa igreja, por que estão me criticando dessa forma? E aí eu fui ficando tão mal, que eu e minha mulher fomos no médico. E o médico então nos examinou meu olho que não parava de tremer, um monte de coisa e tal, viu que eu estava a ponto de uma estafa muito grande, e foi muito engraçado. Ele pegou, Deus tem um senso de humor, né? Ele pegou um papel assim e falou assim, então pastor, é o seguinte, com esse papel aqui, eu vou retirar você do ministério durante 30 dias, porque o senhor não obedece o que o senhor prega. Entendeu como é que é? Aí eu engoli seco e fui para casa, tá certo? E Deus, como tem muito humor, ele resolveu piorar a situação. Então, quando eu apresentei o papel para os presbíteros da igreja, eles anunciaram para a igreja que eu não podia fazer aconselhamento, mas ao invés de dizer que eu não podia fazer aconselhamento, que eu ia ficar em casa e pregar só uma vez por semana, o aviso foi, ele não pode receber ninguém, ele não pode receber visita. Então agora acrescenta-se solidão. Eu falei, mas que raio, eu dou a vida por essa igreja, agora que eu estou mal, os caras não vêm nem tomar um chimarrão comigo, uma água de coco, alguma coisa. Não. E aí eu fiquei sozinho. E aí você começa a entrar em depressão, você começa a pensar em sair, não vale a pena ficar aqui, e é nesse momento que a única coisa que sobra é a tua mulher. Cuide da sua.
cuide do seu cônjuge. Às vezes não sobra o cônjuge. Nesse momento eu saí da igreja. Outra igreja me recebeu. Entrei nessa outra igreja, demorou 1 ano e meio para eu ter um sonho. Era muito engraçado, eu via isso em mim. O cara chegava assim: pastor, o senhor é pastor novo na igreja aqui? Olha, nós precisamos fazer tal coisa. Eu dizia: não, nós vamos fazer eventualmente. Sabe como é que é? Eu até fiz um desenho animado. Um dia um cartunista vai desenhar isso para mim, entendeu? Que é um negócio assim, é em duas etapas, em 2 capítulos. O tigre, desenho animado, certo? O tigre põe a cara na floresta e ele vê os antílopes e ele diz: é aquele que eu vou caçar. Isso é um líder com uma visão, entendeu? E ele começa a pegar velocidade e ele vai, quando ele está quase enfiando as patas ali nas garras no antílope, aparece 2 camaradas carregando um negócio de vidro grosso desse tamanho. Ele enfia a cara no vidro, ele vira uma sanfoninha, ele não sabe o que aconteceu, mas ele é desenho animado, certo, gente? Passou o vidro e ele entra pulando para dentro da floresta, se recupera, e aí, segunda etapa. É a próxima igreja agora. Próxima igreja. O líder põe a cara no arbusto. Ele vê o antílope. E ele diz: é isso, um líder com uma visão. E aí ele faz assim. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Porque ele quer saber se vai aparecer esse vidro em algum lugar de novo. Nós então ficamos com medo de pegar velocidade. Nós não, eu não vou pegar velocidade. Durante 1 ano e meio, queridos, eu não sonhei. Eu apenas fui devagarinho me recuperando. Um texto muito importante na minha vida foi Salmo 66, versículos 10 a 12, que você precisa guardar e marcar na sua Bíblia, porque você vai precisar dele muitas vezes. Diz o texto: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Amém ou não? Qual que é o segredo? É que em todo sofrimento ele viu Deus. Ele diz: tu nos provaste, tu acrisolaste-nos como se acrisola a prata, tu nos deixaste cair na armadilha, tu oprimiste as nossas costas, tu fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. É Deus presente no nosso sofrimento. E Deus presente nos traz também para um lugar espaçoso. Eu sei que existem pessoas que têm sofrimento prolongado durante muitos anos, mas eu quero puxar para o meu pensamento, como uma alavanca para o meu entusiasmo, esse pensamento. Há aprovação, mas há também o lugar espaçoso. Existe o vale da sombra da morte, mas também existe os passos verdejantes e o lugar espaçoso que Deus nos dá. Senhor Deus bendito, todos nós como líderes pagamos o preço da liderança, mas nós te agradecemos, porque mesmo debaixo desse peso do sacrifício, e às vezes até de injustiça, tu estás presente. Obrigado, Senhor, porque tu permites situações que nos fazem crescer, mas de vez em quando tu nos trazes também para esse lugar espaçoso e nos permite ter um tempo de recuperação. Obrigado que tu és um Deus bom, tu cuidas de nós o tempo todo. Colocamos a nossa alma e o nosso coração nas tuas mãos. Cuida de nós como líderes do teu reino, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.